Bom, e para falar sobre esse assunto, o nosso contato agora é com o deputado Coronel Tadeu. Participam dessa entrevista a jornalista Berenice Leite, a comentarista Guta Pini e também Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. Eu começo perguntando ao senhor. Parlamentares como o Biratã Sanderson têm dito que sem anistia não há saída. Quero saber se o senhor compartilha dessa visão de que, diante das prisões de Bolsonaro e de integrantes desse chamado Núcleo 1, o núcleo crucial, o Congresso precisa agir rápido para garantir a segurança jurídica aos que são alvos do que tem sido considerado por membros da oposição como perseguição política? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice. Bom dia, Guto. E bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. A anistia hoje é a pauta principal para a oposição dentro da Câmara dos Deputados e também dentro do Senado Federal. Nada de dosimetria. Isso não vai resolver o problema de algumas pessoas, centenas de pessoas que estão presas nesse momento. E todo mundo sabe que atropelaram o direito, infelizmente, e há exageros que precisam ser corrigidos. Se a justiça não está fazendo a parte dela nesse momento, quem tem que fazer é o parlamento. A anistia é um instituto previsto na Constituição e depende de uma ação única do Congresso Nacional, uma votação na Câmara e outra votação no Senado Federal. Mesmo que haja um veto lá na frente do presidente da República, esse veto com certeza seria derrubado pelo Congresso Nacional, assim como aconteceu no IOF, né, naquela questão do PDL do IOF, onde o Congresso derrubou, mas infelizmente acabou sendo derrotado pela Justiça. O momento é muito tenso. O Supremo Tribunal Federal ele realmente está exacerbando nas suas funções, né? Eu, aqui como operador do direito, bacharel em direito, inclusive, né, sou testemunha do que vem acontecendo com o nosso Supremo Tribunal Federal, em especial com a primeira turma, que tem cometido esses exageros, não só com o pessoal do dia 8 de janeiro, mas principalmente agora com o primeiro núcleo de denunciados, no caso o presidente da República e mais 6 outras pessoas, incluindo aí 4 generais. É uma situação muito diversa daquilo que o direito prevê, e nesse momento a gente está vendo a justiça fazendo política, praticamente sendo um braço político do atual governo. É claro que isso foi construído ao longo de muitos anos e, infelizmente, os remédios que nós teríamos, que é justamente a participação da Câmara e do Senado Federal, de uma forma firme, contrapondo todas essas decisões erradas, absurdas que estão acontecendo, a gente está vendo o Congresso de joelhos, lamentavelmente. Deputado, quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Berenice Leite. Diga, Berenice. Oi, deputado, bom dia. Sempre bom poder conversar com o senhor e agora aqui no Jornal da Oeste. Olha, ontem nós acompanhamos uma reunião que foi desmarcada no Colégio de Líderes e existe ali uma movimentação no sentido de partidos de centro não estarem apoiando a anistia ampla, geral e restrita. E aí eu queria perguntar ao senhor, porque a princípio a oposição disse que teria o apoio, pelo menos, do União Brasil e do PP, que de fato já desembarcaram ali do governo Lula, entregaram ministérios. Quem não entregou ministério saiu da legenda. Então eu tenho 2 perguntas. A primeira é: quais seriam os partidos que estariam embarreirando pautar a anistia ou a movimentação da oposição para emplacar no sentido amplo e restrito? E a segunda é que se isso pode ter interferência. O que está causando essa interferência? É o Poder Judiciário? Algum tipo de ameaça? O que o senhor está sabendo em relação a isso? Ou pode ser o governo Lula também, via emendas parlamentares que eles sempre tentam fazer ali, comprar algumas coisas que eles não conseguem na argumentação? Bom dia, Berenice. Há cobranças de todos os lados. Agora há pouco eu estava até ouvindo um comentário seu, comentário anterior que você fez, e as cobranças são de todos os lados. É a cobrança do governo e, com certeza, há algumas cobranças também vindas do judiciário. Infelizmente, Berenice, é o quadro nosso atual, né, do Congresso Nacional. Nós temos muitos parlamentares que estão pendurados na justiça, possuem processos
dentro do Supremo Tribunal Federal. E esses processos estão lá justamente porque são parlamentares e têm um foro privilegiado. Lamentavelmente, esses processos fazem os parlamentares de reféns. E tem também a questão das emendas, que é outra coisa que destrói, corrói o nosso parlamento, que o deputado ou o senador ele fica refém também dos repasses do governo federal. Então são moedas de troca. Eu te dou aqui, você me entrega ali. Ou ninguém solta a mão de ninguém. Essas duas frases, elas são muito comuns, infelizmente, na política. Elas retratam o sistema corrupto que virou a política brasileira. É difícil dizer isso, mas a gente tem que escancarar. O parlamentar hoje, infelizmente, ele depende dessas emendas para tentar mostrar para o povo que ele faz alguma coisa, porque quando, na verdade, o que ele deveria fazer, ele não faz, que seria legislar e fiscalizar com responsabilidade. Essas são as duas únicas tarefas que eu entendo que um parlamentar deve cumprir, seja ele senador, seja ele deputado, mas infelizmente eles não conseguem fazer isso e fazer disso um bom trabalho e mostrar para o seu eleitorado. Alguns conseguem fazer, mas são muito poucos. E aí vem essa moeda de troca, né? Ou esse ninguém solta a mão de ninguém, você me dá aqui que eu te entrego ali, e a gente não consegue fazer com que o processo político ande com responsabilidade. Há sempre vínculos e ligações espúrias em torno disso tudo. Esse é o nosso Congresso e a gente tem que dizer claramente: o governo faz pressão, outras instituições acabam fazendo pressão e os parlamentares acabam cedendo. O que a gente poderia pedir nesse momento é que o povo fique de olhos abertos em relação a esse comportamento para que a gente possa mudar um pouco esse cenário político em 2026. Nós estamos conversando com o deputado Coronel Thadeu sobre a mobilização da oposição na Câmara para colocar em pauta o PL da anistia. A próxima pergunta, deputado, quem faz para o senhor é a Guta Pini. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Coronel, nós vimos a manifestação do senador Carlos Viana com essa proposta, um projeto de lei que ele disse que ontem à noite já foi protocolado, que tem o objetivo de revogar os artigos que foram inseridos no Código Penal, justamente criando essas figuras típicas como golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, porque são tipos penais muito abertos e que geram uma interpretação muito subjetiva e injusta. Esse assunto já estava sendo conversado na Câmara, por exemplo, já era um debate que havia, foi uma carta na manga que o senador tirou. Como é que o senhor vê essa alternativa? Mais essa alternativa, porque antes estávamos todos ali reféns apenas da anistia, mas existe também essa outra possibilidade, porque na medida em que você revoga os artigos, acabou. O processo todo tem que ser anulado e as pessoas colocadas em liberdade. Então, como é que o senhor vê essa proposta? Acha que tem possibilidade real dela avançar nas duas casas? Bom dia, Guta. Primeiro, deixa eu cumprimentá-la até pelas suas explicações anteriormente feitas aqui no programa. Você foi muito didática para explicar para o povo aquela questão dos recursos, realmente que não está transitado em julgado esse processo do Bolsonaro. Então, meus cumprimentos por a sua explicação, que foi muito bem feita. Sobre esse projeto do senador Carlos Viana, Guta, toda iniciativa é muito bem-vinda, né? Mas a gente sabe que se a pauta agrada, ela avança rápido. Se a pauta não agrada, ela vai para a gaveta e fica ali aguardando uma provocação maior. O que eu quero dizer com isso? Eu não acredito que essa pauta andará rápido de jeito nenhum. Ela mexe muito com o processo político hoje que está em andamento, com esse processo praticamente de destruição de um dos lados políticos, e no caso é a direita brasileira que veio para contrapor a esquerda, mas a esquerda hoje ela tem os seus tentáculos para todos os lados, né? Infelizmente hoje a gente trava uma guerra muito difícil, uma batalha muito difícil, e apesar da iniciativa do senador Carlos Viana ser excelente, né, tentar mudar um pouco o escopo daquele artigo 3, se eu não me engano é o artigo 351 do Código Penal brasileiro, que foi inserido em 2021, é uma tentativa excelente, né, mas ela deve demorar algum tempo. Acredito eu que isso precisa ser muito bem digerido, debatido dentro das duas casas, e muito provavelmente haverá debates calorosos em cima disso. Olha o que aconteceu com o projeto de lei da anistia.
ele é de 2023, nós estamos em novembro de 2025. São 3 anos aguardando um relatório que até agora não saiu. E olha quanta pressão já foi feita. Diferentemente de alguns temas, como recentemente, todo mundo se lembra aí do caso daquele blogueiro Felca, que imediatamente o Congresso se mexeu para aprovar 1, 2 ou 3 projetos de lei, justamente para atender uma demanda momentânea, de repente um apelo da população. Mas em determinados assuntos como esse, que é extremamente delicado, onde a gente tem aí uma guerra praticamente instalada mesmo no Brasil, entre duas ideologias completamente diferentes, né? Muito provavelmente isso vai dar trabalho para a gente fazer andar. Mas, de qualquer forma, eu cumprimento o senador Carlos Viana pela iniciativa, que ela é muito boa mesmo, né? Agora, a gente só não consegue dizer em quanto tempo a gente pode dar solução a isso. Deputado, eu tenho uma pergunta um tanto quanto embaraçosa, mas o senhor que está aí dentro do Congresso, acho que vai poder dar uma luz aqui para a nossa audiência, porque nós temos visto algumas lideranças, a gente já viu essa desmobilização da anistia, o senhor já trouxe aqui 2 condicionantes, a primeira é o poder judiciário, sua influência, o executivo com as emendas parlamentares, mas existe também um calco político desses políticos de centrão. Por quê? Nós temos declarações, exemplo, do PP ali, Ciro Nogueira, lamento muito a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, gosto muito dele, né? Tem também o Kassab, mas a pergunta que fica né? Quem é que tem interesse em manter o ex-presidente preso? Né? Até onde vai esse interesse em ver o ex-presidente Jair Bolsonaro de volta nas eleições em 2026? O senhor acredita que isso também pode estar motivando esses partidos de centro a não aprovar a anistia, porque temem que Jair Bolsonaro volte no ano que vem e, claro, se voltar, volta com muito mais força ainda? Né? Quando, na verdade, o que eles querem? Uma redução de penas para que Bolsonaro indique alguém do partido deles, quem sabe, para ser o candidato à presidência no ano que vem. Existe isso também? Existe, Benedice. Eu não tenho pergunta embaraçosa para mim, não. Eu respondo tudo. Partido político quer dinheiro e poder. Dinheiro legal e dinheiro ilegal. Preciso falar dos escândalos que acontecem praticamente todas as semanas, de políticos sendo investigados por desvio de recursos, por superfaturamento. Isso aí não é novidade para nós na política. A política, infelizmente, ela é muito suja, porque as pessoas que estão lá são sujas, são desonestas, não são corretas com o povo brasileiro que esperaria uma atitude, um comportamento liso, né, diante da função que ele ocupa. Lamentavelmente, o povo vota, mas vota errado. Vota num ladrão, vota num sem vergonha, vota numa pessoa que não presta. Esse é o quadro da política. Só que ele não é 100%, Berenice. A gente sabe que tem pessoas corretas. Eu, com certeza, colocaria a mão no fogo por alguns colegas de parlamento, sem sombra de dúvida. Acredito no trabalho deles, acredito naquilo que eles fazem. Mas garanto para você, Berenice, é muito pouco. São muito poucos os colegas que eu poderia confiar e colocar a mão no fogo. A grande maioria não vale absolutamente nada. Então, partido político, que é isso? Então, quando eu vejo essas frases soltas de alguns líderes políticos aí, isso é tudo para inglês ver, isso é conversa mole para boi dormir. É só para dizer que o cara se manifestou em determinado momento, porque estão ali fazendo o jogo de tudo quanto é lado. Né? Alguns partidos apoiam seus governadores nos estados e apoiam o presidente da República, que é completamente avesso àquilo que ele está praticando no estado. A gente sabe muito bem que é um jogo de interesses muito forte. Então, eu diria para você o seguinte: o que a gente tem que fazer uma análise é de quem são as pessoas, um a um, que estão dentro desses partidos, e aí tentar separar o joio do trigo. Essa é a principal e a mais difícil análise que um eleitor precisa fazer na hora de depositar o seu voto. E é claro que o Centrão tem a esperança de voltar ao poder o mais rápido possível. Que presente seria tentar derrotar o Lula em 2026 e botar alguém do Centrão, uma vez que o presidente Bolsonaro, nesse momento, encontra-se numa situação muito difícil, né, e quase impossível de disputar a eleição de 2026. O cerco foi se fechando, o sistema foi fechando o presidente Bolsonaro porque reconhecem nele um líder
de uma grandiosidade absurda, né? Nunca nós tivemos um político, e eu faço aqui comparações sem nenhum problema, Berenice. O Lula já foi realmente muito grande politicamente, foi um populista, uma pessoa muito carismática tempos atrás, e isso a gente não pode negar, não podemos fechar os olhos para a política. Mas Bolsonaro, eu ouso a dizer que foi 5 ou 10 vezes maior que o Lula, tamanha a população que ele arrastou por aeroportos, por estradas, por avenidas, aí por esse Brasil afora, principalmente na eleição de 2028 e também na de 2022. E o presidente Bolsonaro, ele é completamente diferente desses políticos. Ele pode ser, às vezes, meio chulo no seu vocabulário, meio, às vezes, vulgar na sua oratória, mas o coração dele fala muito mais para a população do que qualquer outra coisa. E não é à toa que ele tem essa aceitação. Ele é uma pessoa correta, é uma pessoa simples, uma pessoa que sempre pensou no povo brasileiro e o povo enxergou isso. Lamentavelmente, ele não consegue ser acompanhado por esses políticos que nós temos hoje. Apenas algumas poucas pessoas conseguem se identificar, agir e falar que nem ele sempre falou nos seus discursos. Ou seja, de uma forma sincera e de uma forma verdadeira. Então, eu diria para você que é difícil você hoje dizer que há um partido político que realmente se identifique com a personalidade, com a vontade do presidente Bolsonaro. É muito difícil. Então é aí onde entra esse jogo político, esse equilíbrio que a democracia nos traz. É tentar trazer pelo menos próximo daquilo que o presidente quer para tentar colocar esse país no eixo. Foi o que ele tentou. E aí ele foi combatido e combalido por esse sistema perigoso e corrupto que a gente tem hoje, Berenice. Muito bem, já são quase 7.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. Nós estamos conversando com o deputado Coronel Tadeu sobre a mobilização da oposição em torno do PL da anistia na Câmara dos Deputados. Se junta a nós agora para fazer a próxima pergunta, Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntinhas, né? A primeira é a seguinte: qual é a extensão, nesse momento, como é que se avalia que deva ser a extensão de uma lei de anistia? Ela abrangeria todos os condenados no 8 de janeiro, todos os condenados nesse processo da suposta tentativa de golpe, né, do presidente Bolsonaro e todos os outros, e também os manifestantes do 8 de janeiro, e também se incluiria ou não a decisão da Justiça Eleitoral de inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Eu sei que é uma questão polêmica, porque não é uma ação penal, né? Não é uma decisão no âmbito criminal, então eu queria saber se cogita dessa possibilidade. E a segunda pergunta é: qual a sua avaliação, né, como deputado, sobre o cenário, sobre a viabilidade, sobre as chances desse projeto de lei na outra casa legislativa, no Senado? Eu queria que o senhor fizesse a sua avaliação sobre esse aspecto também. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, então. Sobre o PL da anistia. Como eu já havia falado, ele é um PL de 2023 e ele nasceu apenas para amparar aqueles que estão sendo condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Então, portanto, o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso, e nem tampouco aqueles outros 33 denunciados que aos poucos estão sendo condenados. O primeiro núcleo acabou de ser. Teoricamente, eles não entram nesse PL da anistia. É claro que toda a conversa está sendo feita no sentido dela ser ampla, geral e restrita. Então, o que nós temos nesse momento, Marcelo? Nós temos aí o deputado Paulinho da Força, que está aí enrolando com o seu relatório, né? Eu acredito que propositalmente ele esteja fazendo isso para que o ano acabe o mais rápido possível e não dê tempo de votar, então, esse PL da anistia. É claro que dentro da política a gente tem algumas surpresas e elas podem acontecer e algumas são boas. Pode ser que seja pautado essa semana, sinceramente eu não acredito, mas de qualquer forma a esperança eu tenho. Mas o que a gente está vendo é que esse PL da dosimetria, ele não tem muita aceitação. Então, a gente precisa derrubar esse PL, teoricamente esse PL não, essa proposta desse substitutivo do Paulinho da dosimetria para que volte o PL original a ser votado. E aí sim,
tentamos mudar esse PL para que ele seja ampliado no seu escopo e atenda, então, a outros réus já sentenciados e condenados. A segunda parte é sobre como ele poderia caminhar dentro do Senado Federal. Na Câmara, Marcelo, eu não tenho dúvida que ele passaria. Na Câmara, o apelo é muito grande e como ele foi aprovado a sua urgência com 311 votos, mesmo que esse potencial de votos se desidrate, ele caia, ainda mesmo assim nós temos condições de aprovar ele dentro da Câmara dos Deputados. Agora, o Senado, eu confesso, vai ser um pouco mais difícil esse embate. E pelo andar da carruagem, nós estamos hoje já no dia 26 de novembro, nós temos muito pouco tempo. Então, com toda certeza, ele não seria aprovado no Senado esse ano. Mas o que a gente vai fazer é o esforço para pelo menos aprovar na Câmara e virar o ano de 2026 com a pressão em cima do Senado, até porque é ano de eleição, a gente pode reverter muitos votos e conseguir a aprovação do PL da anistia. Pois bem, deputado, quero dar voz à nossa audiência interativa aqui no nosso chat no Jornal do Oeste, primeira edição. Gostaria que o senhor escutasse o que diz o Olívio Magalhães. Eu não acredito em mais nada que ninguém fala a respeito da anistia. E acrescento aqui uma pergunta feita pelo espectador Vanildo Pádio, dizendo o seguinte: pergunta para o deputado se a mobilização popular resolveria alguma coisa, na opinião dele. Resolve. Eu não escutei direito o nome do nosso ouvinte, mas resolve e resolve muito. Se a gente voltar lá em 92, quando o povo foi para as ruas com aquele movimento do Fora Collor, e a gente, em 2013, a gente voltou às ruas novamente para começar a exigir uma postura diferente dos políticos em relação à presidente Dilma Rousseff, a gente pode fazer muita, mas muita mudança mesmo em 2025 ou 2026, principalmente, que é um ano de eleição. Político tem medo de perder voto. E no momento em que o povo vai para a rua e começa a escancarar quem é quem dentro do Congresso, o sujeito, ele se coça, ele se incomoda e ele fica com medo de perder a eleição. E aí, com certeza, ele muda de postura. Ele não põe a sua eleição em risco de jeito nenhum. Então, eu sempre digo, o movimento nas ruas, ele é muito importante. O povo pode participar, deve participar e tem que participar. Se você quer mudança, você precisa exigir essas mudanças. E isso se faz com o movimento de rua. É o povo nas ruas que vai fazer mudar a política. A luta, ela muda a lei e eu não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, nós conversamos com o deputado Coronel Tadeu aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Coronel, muito obrigado pela sua gentileza. Volte sempre, um bom dia para o senhor. Um bom dia para todos vocês, excelente programa.